Iago, Sim, boa noite. Seja bem-vindo. Obrigada por aceitar esse convite aqui de estar com a gente na CUM. A gente eu que já agradeço. sabe do universitário que você foi. A gente está mais internamente aqui, que a gente já faz projeto junto. Não sabe quem você é. Então, se apresenta aí, conta um pouco da sua história para a galera, para eles entenderem o que você faz, por que você está aqui hoje representando o time aí de universitários empreendedores. Vamos lá. Pessoal, boa noite. Primeiramente, queria agradecer a Com. Muito, assim, é um prazer falar com vocês. Eu admiro muito o projeto de vocês, a dimensão que o projeto de vocês ainda tem a alcançar. É, Vamos lá, me chamo Iago Porto, sou graduando em Engenharia Civil. Sou mineiro, criado na Bahia desde os meus 5 anos de idade e sou ariano, 26 anos. Estou, Ariana né, é forte. é intenso, é intenso. Eu estou fazendo duas pós-graduações, atualmente em marketing e pós-graduação em engenharia de pavimentação asfáltica. E assim, a minha vida, na verdade, eu sempre fui atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos. Eu nunca me deixei cair por comentários ou por detalhes. Mas muito pelo contrário, eu sempre fui de persistir. Eu vim de uma realidade muito adversa. Eu vim de um interior, de uma cidadezinha de 30 mil habitantes, é um distrito no interior da Bahia. E tudo foi muito difícil, porque é uma realidade que você tinha que se deslocar, você tinha que sair da sua zona de conforto. Então aqui eu só estudei até o meu ensino médio. E se eu quisesse fazer faculdade, se eu quisesse ser um diferencial no mercado, eu teria que ir para fora. Eu já tinha essa consciência desde muito novo. Então, a partir daí, comecei a faculdade aos 17 anos, em 2012, eu comecei a minha graduação. E eu sempre fui muito curioso, de inovar, de entender, de procurar aquela não ficar só na sala de aula, não ficar só com as atividades, de aprender os cálculos, de tirar dúvida com o professor. Eu queria ir além. E isso me fez mover e conhecer o mundo dos eventos, o mundo da engenharia muito além do papel, muito além de um cálculo, muito além de uma folha de caderno, digamos assim. E graças a Deus, dentro desse caminho da minha graduação, eu encontrei pessoas muito boas que puderam me estender a mão. Tive meus percalços, minhas dificuldades, como todo mundo tem, mas foi muito mais positivo do que negativo. Porque com as dificuldades, eu entendi que eu poderia aprender com elas. E eu nunca parei para pensar, falar assim, nossa, tá difícil, eu vou embora. Imagina, 500 quilômetros de casa, morei em República, né, muitos anos. Então, essa vida de você morar em comunidade, em grupo, você aprende muito mais, você tem muito mais a aprender a somar, a ensinar também quando é preciso. E minha casa sempre foi muito cheia. Eu sempre recebia os amigos, os grupos e tudo. E lá na graduação em 2012, a minha turma, eu comecei com uma turma de 90 alunos. Então, uma turma muito cheia. Eram três turmas no mesmo período, em 2012. E em 2013, né, eu via que aquilo já estava na rotina, as dificuldades, os cálculos e tudo mais. E eu falei assim, cara, tá difícil, né? Você se depara com. Quando você não tem uma base boa no seu ensino médio, você encontra essas dificuldades realmente na graduação a fundo. Então eu pagava aula particular, me reunia online com amigos meus de outras cidades. Minha casa virava uma maratona de estudos, virando madrugadas para entregar trabalho dentro do prazo, né, que os professores estipulavam.
O Então, assim, corre não faltou na faculdade. uma Com os loucura, uma amigos, loucura. Eu venho de uma turma que eu mais quatro pessoas só que tínhamos o foco no estudo. A gente até então não trabalhava, então os grupos queriam se aproximar muito da gente. O pessoal que trabalhava, que tinha sua vida familiar, né, muito ativa. Então todo mundo queria falar assim, vou fazer trabalho com ele porque ele pode me ajudar, ele tem mais tempo, pode botar meu nome no grupo, um trabalho, alguma coisa assim. E eu sempre fui muito de boa em relação a isso. E assim, só chegou quero uma saber fase que você começou a se dedicar muito na faculdade, assim, muito, muito. E eu cheguei num ponto que para mim já estava cansativo. Como um bom ariano, a gente cansa muito rápido das coisas, a gente precisa de intensidade, a gente precisa de novas oportunidades, de novas funções novos desafios, né? de desafios para mover a gente. E minha faculdade, imagina, não tinha nada, só tinha faculdade mesmo, curso. Aí eu pesquisando, eu encontrei um evento de engenharia civil voltados para estudantes. Aquilo já era 2015, mais ou menos, 2000, então, de engenharia civil voltados para estudantes. Aquilo já era 2015, mais ou menos, final de 2014, início de 2015. Eu estava de férias na casa dos meus tios em Santos. E pesquisando, eu encontrei Gramado. Eu acho que já era a quarta ou quinta edição do evento. Aí eu falei assim, cara, deixa eu dar uma pesquisada nisso aqui. Então, assim, fiquei doido, né? Aí, naquele momento, você olha assim, o turismo, vamos passear, conhecer novas culturas, também conhecer um público que traga esse diferencial para a vida acadêmica. E eu tinha meus 20 anos, nunca tinha saído assim numa viagem sozinho. E eu mandei para alguns amigos meus da faculdade, no grupo da sala, no WhatsApp. E eu falei assim, pô, galera, vamos. Eu sempre fui de movimentar muito, de agitar muito as coisas. E nessa intensidade eu consegui duas pessoas para irem comigo. A Ingrid, que é uma amiga minha, e o Raj. E eles falaram assim, não, Iago, olha aí o pacote e tal, vamos comprar e vamos junto. Eu falei, bora. E nisso eu já comprei o meu pacote, né, saindo de boa. E a Ingrid, foi a minha grande amiga assim, da graduação, converso com ela até hoje, ela falou assim, amigo, tô apertada agora no trabalho de financeiro, não sei se eu vou conseguir liberação, mas eu vou. Ela só falou isso. Aí um dia a gente. Isso era em janeiro, o evento ia acontecer em abril. E a gente sentou num barzinho depois, próximo da faculdade, depois de uma prova. Eu falei, isso já era. Aí quando a gente sentou, já era início de abril. Eu falei, nossa, Ingrid, as inscrições terminam amanhã. E o evento é agora, começa dia 21 de abril. Ela falou assim, nossa, esqueci totalmente. Calma aí, tem como ainda? Eu falei, tem, só que você vai encontrar agora os pacotes em cima da hora, preços absurdos. Pois ela comprou, tipo, o dobro do valor do que eu tinha comprado. E não era só isso, ainda tinha passagem. Aí ela conseguiu comprar a passagem aérea de ida e volta, e assim nós fomos. Só que o meu voo já estava comprado, então fui um pouquinho antes, ela foi um pouquinho depois. E o nosso amigo, ele foi sozinho, já estava tudo adiantado. Beleza, chegamos lá, a gente conheceu muita gente que a gente conhecia nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, e a gente foi fazendo esses networkings, esses contatos com a galera. E foi muito E aí bom. foi seu primeiro contato, só para Com o sintonizar a galera que mundo está chegando agora, exterior. foi seu primeiro contato com evento universitário. Foi lá em Gramado, num evento Gramado. você e mais dois amigos, ou seja, não tinha nem aquela turma toda da faculdade, assim, mas Porque já tinha gente do Brasil inteiro no era evento. uma realidade muito paralela, porque você se encontra um estudante que já tem uma vida orçamentária universitária muito regrada. Aí você tem que se deslocar de avião até o sul do país. Então isso, né, você pede ajuda pai, mãe, tio, tia, e aí você consegue fazer esse movimento todo. E a partir daí, quando eu me encontrei lá, eu já comecei a fazer contato com os organizadores, os palestrantes, as pessoas que, né, a gente chamava de delegação, que são os grandes grupos. Comecei a fazer contato com essas pessoas. Esse evento deve ter dado mais ou menos umas 1.300 pessoas. E foi
perfeito. Foram 3 dias nessa edição. E no encerramento acontecia a apresentação da próxima edição, que foi apresentado para Porto Seguro no ano seguinte. Aí, beleza. Eu fiz contato com os organizadores. Logo, quando eu voltei, ativei a galera da minha faculdade, conversei com o meu coordenador. Meu coordenador abraçou a causa. Falou assim, não, pode contar com a gente aqui vai movimentar e tudo mais. Falei, não, a gente tem que criar um centro acadêmico. A gente tem que movimentar isso aqui, a gente tem que fazer acontecer, a gente tem potencial para isso. E assim, eu reuni com ele, logo depois ele me apresentou mais 3 pessoas, que ele tinha contatos de períodos distintos. Então você também começou organizando o centro acadêmico da sua. Quando você voltou, você já queria retornar aquele conhecimento e criou um centro acadêmico na sua faculdade que não tinha. Isso porque já era muito forte no Brasil. E uma faculdade como a minha, que já era grande, tinha um grande potencial, mas ainda não tinha um centro acadêmico, era muito estranho você for olhar na prática. E assim, a gente se reuniu, assim, em questão de 3 meses. Com certeza, em 3 meses a gente conseguiu reunir um grupo de umas 9 pessoas. Montamos a parte documental, jurídica e tudo mais da criação do centro acadêmico. Porque para um estudante que nunca mexeu com empresa, nunca mexeu com organização sem fins lucrativos, é um outro mundo. A engenharia, ela peca nisso. Eu falo que todo mundo, se pudesse, tinha que ter alguma coisa sobre pautas jurídicas, sobre empresa, a parte administrativa do negócio que eu pelo menos não tive na minha graduação. E com certeza. Também. Participei disso, muitas pesquisas, pego contato com pessoas de outros estados que eu já tinha ido no evento. E aí eu comecei a fomentar, sem perceber, as pessoas para irem na próxima edição de Porto Seguro. E daqui a pouco, abri um processo seletivo da galera que estava organizando o evento que eu fui para a próxima edição. Era em Porto Seguro, né? Era em Porto Seguro. E abriu o processo seletivo. Aí eu falei assim, vamos ver o que é isso? Bora se inscrever. Me inscrevi. Na época foi para ser assessor de eventos. Eu era abaixo do diretor, mas quem geria esse evento de Porto Seguro era essa organização. Então passava tudo pela nossa equipe. Então eu me inscrevi, fiz o processo seletivo, os testes, prova, tudo que você imaginar. E consegui a aprovação para poder estar participando. Logo em seguida, foram 6 meses assim, bastante intensos de acompanhamento desse evento de Porto Seguro, né, com a equipe que estava à frente também, porque era um movimento a nível de Brasil que organizava o evento nacional. Então, o evento nacional ele era sediado por grupos daquele estado. Então, de Porto Seguro, tinham vários centros acadêmicos da Bahia que se juntaram para realizar. A partir daí, eu peguei muita experiência em 6 meses, porque foram muito intensos. E o centro acadêmico na correria aqui na faculdade. Você já começa... Experiência em quê? Que você acha assim, que você mais aprendeu, Iago? Porque eu já vi você falando de processo jurídico, que é uma coisa que a gente trabalha muito no empreendedorismo. Organização de eventos, um evento nacional, né? Que teve uma estrutura nacional. Até então eu não organizava o evento. Eu estava na parte do grupo que mexia na parte documentacional, digamos assim. Então, quando você está à frente disso, ou você aprende ou você aprende. Você não tem outra escolha. E você pega contatos com quem veio antes de você para aprender e errar menos, digamos assim. Porque todo mundo erra, isso é fato. E, a partir daí, eu trouxe essas realidades para dentro do meu centro acadêmico. Então, eu vinha trazendo essas experiências. No centro acadêmico, eu era diretor de comunicação. Então, toda a parte de mídia... Diretor de comunicação não, desculpa. Diretor de divulgação e imprensa. Eu era responsável pela organização das redes sociais e pelas postagens. Então, eu já tinha um feeling para essa parte de comunicação, mas eu não percebia que era tão profundo. E a partir daí, nas reuniões diretas, intensas, toda semana centro acadêmico, toda semana reunião do evento
da organização que eu estava fazendo parte, que eu fui aprovado. E chegou o evento de Porto Seguro. Esse evento de Porto Seguro, para você ter dimensão, de uma edição que foram 3 pessoas da minha faculdade, eu consegui movimentar um grupo e levamos um ônibus. Então já fomos de 3 para mais ou menos 35 pessoas para Porto Seguro, né? E Tá. todo mundo. Aí eu fui à frente da delegação, representando realmente minha faculdade, estando à frente. Só que tinha um porém. Não tinha uma pessoa para sediar o evento que era depois de Porto Seguro. Abriu o edital do evento, não tinha inscrito. E era justamente a função que eu tava, que recebia as inscrições. Não tinha. E foi dando. O evento de Porto Seguro foi em abril também, foi dando março, nada. Início de abril o pessoal me procurou. Falou assim, Iago, o que você acha? Você consegue sediar o evento do ano que vem? Consegue fazer alguma coisa? Eu falei assim, olha, posso tentar, eu tenho vontade. Aí já batia aquela coisa assim, eu posso, eu vou fazer. Uhum. Só que eu tinha medo. Porque aí você fala de um evento a nível nacional que já estava na casa dos seus 1.800 congressistas. Então a próxima edição tinha que ser uma coisa totalmente diferente de tudo. E assim eu lancei candidatura. Aí, Uhum. só para você ter dimensão, você tem que apresentar a cidade sede, você tem que apresentar a infraestrutura da cidade que vai receber o público, você tem que apresentar a pauta orçamentária, você tem que apresentar a comunicação em si, o que que você vai apresentar para as pessoas que não que estão vendendo o peixe do evento. E o evento nunca tinha acontecido em 5 anos, nunca tinha saído do eixo Nordeste-Sul. A partir daí, eu falei assim, cara, eu moro em Minas, nunca fui para a região Sudeste, vamos lançar para Belo Horizonte. Região Sudeste, primeira capital, fora desse eixo. Lancei Uhum. candidato. Chegando em Porto Seguro no último. Aí beleza, participei de tudo, uma correria danada. No último dia do evento de Porto Seguro é a apresentação da sede. Você tem que defender, tipo um TCC. Aí você se reúne com todos os representantes do Brasil que estão inseridos nessa organização. Para você. Através deles, se eles votarem sim ou não, que você vai ser aprovado. Nós passamos o dia inteiro numa sala fechada. Aí eu já tinha montado a minha pré-equipe, tá? Os diretores. Eu de Minas Gerais, né? De Patinga. A Aline, que era do meu centro acadêmico, que foi do financeiro. E eu conheci algumas pessoas do evento de Gramado e de Porto. Através de grupos de WhatsApp, eu comecei a movimentar para sediar o de Belo Horizonte. Aí eu convidei o Matias, que era de Ouro Preto, convidei o Flávio, que era de Montes Claros, convidei o Matheus, que era da UFMG de Belo Horizonte, e convidei a Thaís, até então era de Uberlândia. Então eu consegui ligar 5 cidades totalmente distantes para uma realidade de uma cidade que era a capital. E assim foi. Fomos lá no último dia, eu e a Thaís ficamos o dia todo, e o Vinícius, o namorado dela. E nós passamos assim, tipo, 8 da manhã até 5:30 da tarde, fechado numa sala, ouvindo toda a pauta. E nós éramos o último, o assunto dessa reunião. Beleza, Uhum. era coisa de 15 minutos. Fizemos um vídeo de apresentação e tudo mais. Quando foi para votar, eles têm as perguntas, né? Por que que. Aí começam aquele debate. Aí eles falaram assim: por que que você quer Belo Horizonte? Por que que Belo Horizonte merece levar o título? Eu falei: porque é uma coisa totalmente diferente de tudo que vocês vão ver. E com certeza uma experiência inédita na organização desses eventos. Eles falaram assim: que atrativo Belo Horizonte tem? Porque Porto Seguro tem praia, Gramado tem o turismo, né? Belo Horizonte tem o quê? Falei: a capital do boteco. Só Uhum. falei isso. Eu apelei para uma coisa que fugia totalmente do cunho educacional, o Mas cunho. conquistava os universitários, né? Isso, mas até então era fechado, isso era só na diretoria. Enfim, eles não tinham outra situação a não ser aprovar a gente, porque não tinha concorrência. É mais ou menos isso. Rapaz, eu acho que tinha umas 30 pessoas, acho que 29 votaram a favor e um contra.
Ou seja, ganhamos de lavada. Vamos para a cerimônia de encerramento apresentar a sede do evento, que até então era surpresa. Botamos o vídeo de apresentação. Moço, uma loucura. Uma loucura. O vídeo, a intensidade, a euforia, todo mundo querendo saber onde que é, como vai ser. E a expectativa subiu muito. A partir daí, voltamos para casa com uma grande responsabilidade na bagagem de sediar um evento nacional. E até Na então, capital mineira e representar a sua escola, o seu tudo, time. Então tudo. veio toda uma responsabilidade de um evento de gerir 2.000 congressistas quase, né, Iago? O de Belo E assim, Horizonte, nós chegamos ficou. a 2.200 pessoas. 2.200 pessoas. E essa edição, eu como fui o idealizador do projeto, eles me colocaram como diretor-geral. Então eu falei assim, caramba, você tá à frente agora de uma parada muito séria. Que a equipe de um evento desse é de 70, 80 pessoas. É uma coisa, tipo, um número totalmente assustador. E aí fizemos todo o planejamento, muitas reuniões, botamos o evento para rodar. E eles falaram assim, cadê as atrações? Rapaz, quando a gente, só para concluir esse assunto, quando nós lançamos a atração final, eles queriam primeiro uma atração nacional, que nunca teve. Lançamos em parceria, trouxemos a Anitta para a cerimônia de encerramento. Na época, a Anitta não tinha nem começado carreira internacional. E fizemos Nossa, parceria, icônico! Meu sonho ir no evento com a Anitta. loucura, e todos os dias com festa. Então, o encerramento Vocês teve a vão Anitta, aí, hein, galera? Trazer ela como empreendedora ainda. e trouxemos a Anitta com molejo no encerramento. Nossa, E que uma festa! novidade, conseguimos colocar ainda na festa de encerramento uma festa open bar, que não existia, não tinha. Que era o que todo mundo falava assim, pô, a gente tem uma festa, mas gasta com bebida, então tenta fazer uma parada que que possa valer pra gente. E a gente conseguiu trazer uma festa open bar com atração nacional. O evento foi para 2.200 pessoas mais ou menos, só que os ingressos foram abertos para Belo Horizonte. Nós conseguimos bater no último show 10 mil pessoas. Então, eu tinha 7.800 pessoas que eram de Belo Horizonte, mas não estavam ligadas ao evento. Foram só na festa. Então, você imagina a infraestrutura para tudo isso, as reuniões, a equipe, a logística, a comunicação, tudo, tudo. Porque quando o evento chega, vai acontecer problema, vai acontecer dificuldade, mas você tem que estar tudo muito encaixado, o diálogo com a sua equipe. Porque se não tiver, uma engrenagem que pode parar tudo. Então você tem que ter saídas para tudo isso. Beleza, aconteceu. Maravilhoso. No ano seguinte, não tinha também inscritos. Lancei candidatura de novo, só que dessa vez eu não era mais o coordenador geral. Eu saí como vice. Então nós mandamos para o Rio de Janeiro. Ganhamos também a sede do ano seguinte no Rio de Janeiro. Aí já foi para 2.500 pessoas, já foi um evento com público latino-americano. Foi 2 eventos em um, que é muito próximo desse que vai acontecer agora em abril, que eu estou realizando. E uma equipe mista. Pela primeira vez aconteceu na história uma edição com 2 equipes de 2 estados diferentes. Então, eu consegui ligar o público do Rio de Janeiro, que até então não tinha vínculo nenhum com o evento, mas eu consegui trazer essas pessoas. Foi o ano que eu fundei a FEEC-MG, que era a Federação Estadual dos Estudantes de Engenharia Civil de Minas Gerais. Foi uma federação criada para fomentar esse evento. Então, eu consegui mais uma vez trazer Minas Gerais em peso, junto com o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi uma logística 3 vezes maior do que em Belo Horizonte. E nisso Só você geria e era líder de quantas pessoas, mais ou menos? Só para o pessoal ter uma noção, assim, de quantidade de gente que estava relacionada na organização de um evento 80 como esse, pessoas, mais ou menos. Umas 80 pessoas. no do Rio de Mais ou menos Janeiro. De BH, umas 70. Então, foi uma para ter loucura. esse público. Então, assim, Iago, nesse tempo, como que você conciliou faculdade
e evento acadêmico? Assim, explica. Isso, isso aí é muito pessoal. Você tem que fazer o seu horário. Porque eu tinha prova, eu estava em início de TCC, eu estava no estágio, eu estava como presidente de comissão de formatura, eu estava na parte do centro acadêmico, eu estava em muita coisa. Eu estava Com em semana de certeza você engenharia. tinha que ser presidente de comissão de formatura. Nossa, você Foi uma não podia loucura, estar fora dessa. uma loucura. E você conciliar tudo isso, às vezes eu deixava de ir para algumas aulas para poder dar conta das minhas reuniões. Só para você ter dimensão. Então, assim, eu estava ciente de que eu estava faltando para poder colher lá na frente. O preço poderia ser muito caro. Só que é muito difícil quem faz engenharia que termina em 5 anos. Eu conheço pouquíssimas pessoas que terminaram no tempo correto. Então, o meu caso foi mais pela quantidade de coisas que eu estava. Hoje, eu chegaria para as pessoas que estão assistindo a gente, que vão ver, que não façam isso. Que escolham a fundo o que vai entrar e foquem a sua energia em poucas atividades, porque é melhor uma coisa muito bem montada do que várias desestruturadas. Então, Uhum. o caminho, ele te leva para muitos lugares, né? Então, você aprende, você tem que ter foco. Mas depois você não pode olhar para trás e falar assim, ou eu tô me lascando aqui na faculdade por causa disso que eu tô fazendo, porque eu quis. Então você tem que entender que ninguém te levou na marra, entendeu? Só que tem um preço. O preço que você colhe lá na frente, que hoje eu nunca imaginei Assumir a chegar em responsabilidade. 2021. Eu nunca imaginei chegar em 2021 hoje na situação e na posição que eu estou. Tudo foi acontecendo, entendeu? Eu nunca me imaginava ter uma empresa, eu nunca me imaginava estar à frente de tantos outros eventos hoje. Uma coisa é você levar como hobby, e no hobby você encontrar o seu trabalho, entendeu? E foi mais ou menos assim. Eu terminei a faculdade, fiz em 5 anos e meio, fiquei 6 meses a mais. E nessa loucura, nesse tanto de coisa. Quando eu pego um trabalho, um projeto, eu vou até o final. E posso passar o perrengue que for, mas eu vou tentar arrumar uma solução, eu vou correr atrás do porquê que aquilo tá dando errado, entendeu? Mas eu priorizo as pessoas que vão vir através de mim. Né, nas funções que eu estou organizando, tem uma equipe que eu estou gerindo, tem os congressistas que estão participando, tem os palestrantes que são os convidados, tem as autoridades, tem as empresas patrocinadoras, tem os fornecedores. É uma equipe absurda. Se você for multiplicar isso, o rol é muito grande. Então, nesse caminho todo, eu fiz contato com o palestrante, então fui virando amigo deles, né? Não era uma coisa, pra mim, não era bicho de sete cabeças. Eu sempre fui muito pra frente, conversava, tomava frente. Tinha uma coisa que não tinha ninguém. Eu falava assim, então deixa eu fazer. Então eu me doava, eu me apresentava pra fazer, porque a oportunidade ela passa, entendeu? Ela não chega pra você 2 ou 3 vezes, às vezes vai ser única. E nisso, você tem que saber usar essa oportunidade a seu favor. E com isso, me formei, fiquei em Patinga mais um ano, mais ou menos, e vim embora para minha cidade, cidade dos meus pais, nesse Em algum contra... momento, Thiago, só para dar uma conexão Pode aqui, você falar? se arrependeu de ter feito o que você fez? Ou Você se culpar por uma coisa. Eu acho que todo mundo tem uma função na vida, tem uma função na Terra, e basta a gente encontrar. E eu encontrei, alguns falaram assim, por que você fez engenharia civil e tá mexendo com evento? Não é isso. Eu nunca imaginei que eu ia descobrir a área de eventos na engenharia civil. Foi uma coisa que aconteceu, entendeu? Era um propósito. Então eu aprendi com grandes pessoas. Para mim foram grandes escolas.
E quando você tem na sua particularidade, na sua vida, no seu dia a dia, pessoas que é referência para você, você tem que colher ao máximo, você tem que aprender com essas pessoas. Porque tudo na vida é uma roda gigante, entendeu? Ontem eu estava lá embaixo sendo coordenador, hoje eu estou aqui como o diretor e dono de uma produtora que está tocando 6 eventos no Brasil, 5, 6 eventos. Então, Durante a assim, pandemia, tem que durante a ressaltar. pandemia, Então, durante a vamos tocar, pandemia. Iago, nesse assunto também, porque você passou um desafio muito grande em 2020. Com Sim. certeza, o seu setor ele foi um dos mais abalados também por questões de aglomeração, que evento você sempre presencialmente você reúne muitas pessoas. Então, como um gestor de evento universitário, então os desafios que você passou, o que você fez para solucionar esses eventos, essas dificuldades que a gente teve em 2020. Então, o que você vem fazendo agora para se adaptar a essa nova realidade? Então, em 2020, eu tinha em pauta a realização de três, três eventos para serem realizados e constituídos com êxito. Então, assim, primeira coisa, a pandemia é uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, ninguém imaginava que isso poderia acontecer e ia afetar tanto e levar tanto tempo. Quando tinha um evento para março do ano passado em Maceió, estava previsto um evento todo pronto para rodar. Simplesmente o evento estava previsto para rodar dia 25 de março, para começar a rodar. Quando foi no dia 19 de março, já ouvia-se sobre a pandemia desde dezembro, mas oficialmente o decreto da OMS, se eu não me engano, saiu no dia 19 de março. Pandemia global. Isso pra gente foi um choque até entender o que estava acontecendo. O primeiro caso no Brasil, se eu não me engano, foi em fevereiro. E assim, muita coisa em jogo, muita coisa em jogo. Passagem, valor investido, palestrantes, congressistas, muita coisa. E nós reunimos, montamos um comitê de crise dos eventos, porque provavelmente a gente não sabia até quando ia durar tudo isso. Então era um comitê de todos os grupos dos eventos, algumas pessoas, para acompanharem a realidade estadual, porque não era uma coisa nacional. Cada estado se desenvolvia de uma forma. Então nós tínhamos um evento em Maceió, tínhamos um evento em Ouro Preto e tínhamos outro em São Paulo. Então tínhamos realidades totalmente distintas. E assim aí foram aparecendo decretos estaduais, 15 lockdown, 15 dias sem aglomeração, enfim. Essa questão de se aglomerar foi o primeiro ponto-chave que travou toda a indústria de eventos. Então, estou falando de shows, teatro, cinema, eventos, congressos, escolas, aulas também, igrejas, reuniões, tudo que fosse fechado, isolado. Então, a gente foi entendendo que era uma coisa nova, que a saúde pegou, o foco era a proteção, que era uma doença até então muito menos desconhecida, muito mais desconhecida, desculpa. E a gente falava assim, meu Deus, o que vai fazer? O que agora? Que a gente é fornecedor, a gente tem o público, a gente tem que dar um retorno. Aí começamos a emitir as notas. Ó, galera, evento tal adiado para daqui 6 meses. Evento tal pro ano que vem. A gente ia acompanhando a história de cada estado. Só que a gente foi vendo muita política envolvida. Coisas que poderiam ser aliviadas, entendeu? Porque muita política foi utilizada suja e prejudicou essa indústria. Porque indústria não é só eu que realizo. É os fornecedores que são contratados, a parte das companhias aéreas que levam, alimentação, é tudo.